Fala galera, aqui é o Gilson Martins da GGBR, estamos aqui em mais um episódio do Golden Talk, sejam bem-vindos. E aí, estão preparados para um bate-papo sobre inteligência artificial? Eu tô aqui com duas feras da área que vão contar bastante coisa legal pra gente, então fiquem ligados aí até o fim, beleza? E no episódio de hoje nós temos a Vanessa Almeida, que ela é formada em Engenharia da Computação, atualmente ela é já errei. Formada em... Tá bom, vai lá. 3, 2, 1. E hoje nós estamos aqui com a Vanessa Almeida, que ela é formada em Engenharia da Computação. Hoje ela é gerente de inteligência artificial na RD e também mãe do Davi. E também estamos aqui com uma gamer. Não, brincadeira, galera, mas vocês vão ver que parece, hein? Eu tô aqui hoje com a Ana Gabriela Almeida. Ela teve uma mudança de área, ela vem da área de humanas, tem formação com tradução e interpretação e migrou para a área de dados com formação de Data Science. Então sejam bem-vindas aqui no Golden Talks hoje e vamos lá falar sobre IA. Bora. Prazer, né, Gilson? Prazer, ó. Quem não sabe ou não viu, galera, ó, a Vanessa, ela já participou aqui do Golden Talks com a gente e vou dar um spoiler, para quem não viu o episódio, vai aparecer aqui na tela e nesse episódio ela faz uma revelação bombástica. Ela conta pra todo mundo qual que era o meu apelido na faculdade. Quem não sabe, já confere o vídeo aí. Não vou falar que parte que tá pra vocês assistirem, beleza? Né, Vanes? É verdade. Mas como vocês já me conhecem, né? Hoje eu estou como gerente de inteligência artificial dentro de uma área chamada Novas Tecnologias da Raia Drogasil, que hoje é RD Saúde. E tô bem feliz, acho que é uma área bem promissora, acho que tem bastante conteúdo aí pra gente falar. E eu também tenho uma comunidade de mulheres em TI, que é o FEMIT, que eu acho super legal essa interação. Eu gosto sempre de comunicar e falar sobre a tecnologia, porque uma das missões do FEMIT, a missão do FEMIT, é disseminar a paixão por tecnologia entre as mulheres. Então hoje a gente vai explanar a inteligência artificial, que é a área que eu estou, mas eu já passei por infraestrutura, governança, chatbots, né, Gabi? Chatbots e ambientes conversacionais inteligentes. E agora eu estou com projetos de inteligência artificial e também sou um hub de inteligência artificial. Mas tudo que eu falar aqui diz respeito à Vanessa, ao meu CPF, não há vínculos com o CNPJ para qual eu trabalho. E é muito bom estar aqui junto com a Gabi, que eu conheci na Google, né? Ela ajudou a gente com alguns projetos e virou referência lá sobre o assunto. E a gente acaba se encontrando algumas vezes aí no decorrer do dia a dia. Muito bem. Vamos lá, Gabi, conta um pouquinho sobre você pra gente. Então, eu sou a Gabi, como o Gilson falou, eu vim de uma área de humanas, né, formada em tradução e interpretação, e já mexia com a frente de processamento de linguagem natural, essa parte que já não é mais tão atrativa para tradutores. Então, eu entrei na área há uns quase 9 anos atrás, né, nessa frente de NLP, que foi a mãe aí de grandes modelos de linguagem, que é o que a gente conhece hoje como IA generativa, e agora eu tô como Customer Engineer no Google, nessa frente de Machine Learning e IA. E da mesma forma que a Vanessa falou, tudo que eu falar aqui diz respeito a Ana Gabriela e não ao Google, então vamos lá, gente, vamos falar sobre IA. Legal, muito bom, meninas. Sejam bem-vindas mais uma vez. Estou muito feliz de receber vocês aqui, tá? E eu quero saber um pouquinho, né, como que foi um pouco da história de vocês, antes de a gente aprofundar no assunto de IA, para a gente conhecer um pouco mais sobre a Vanessa, sobre a Gabriela, né? Como é que foi a trajetória de vocês até chegar nesse momento agora de trabalhar com o IA, que é um assunto que está bem alta. Eu assim, até hoje, né, a Gabi sabe muito disso, não tanto no Google, que eu acho que o Google tem muita menina lá, assim. Como o Gilson sabe, a gente estudava e nós sempre fomos minorias, mas desde pequena eu sempre fui apaixonada por tecnologia, desde os meus... Eu lembro com 15 anos eu pedi um computador, não pedi uma festa nem nada. Falei, pai, me dá um computador. Então... E isso aí, pegando um parênteses rápido que a Vanessa falou, né? Na época da faculdade... que a gente estudou junto, a gente falou, né? Não falamos, né? Já tô dando um spoiler aí, galera. Mas eu sabia do apelido na faculdade, verdade. isso.
né, era muito engraçado que a sala, sei lá, tinha 50 pessoas, era 47 homens, 2 mulheres, né, Vanessa? 3, né? No começo eram 3, depois viraram 5, mas porque juntaram 2 salas, Sim. né? E eu lembro que eu trabalhava com infraestrutura hard, então eu passava cabeamento, eu crimpava ponto, eu subia nos mezaninos, né? E uma vez eu lembro que eu tava com uma máquina aberta, aquelas unhas todas feitinhas, e as pessoas falavam assim, nossa, você tá de unha feita, não é pra você isso. E eu vi isso algumas vezes. E aí, quando eu transitei, que eu passei por empresas relativamente grandes, hoje é a maior empresa que eu já trabalhei e estou agora, eu sentia muita dificuldade de prosseguir na área. Então, quando eu migrava, eu não consegui me recolocar, por exemplo, em infraestrutura a mais. E eu falei, cara, eu vou ter que ir para uma governança, que é uma área mais feminina dentro da tecnologia, onde tem mais mulheres. Fui para a governança, odiei. E foi por isso que eu fundei o FEMIT, porque eu estava totalmente descontente no trabalho. E eu queria falar de tecnologia e não podia. Aí eu falei, vamos fundar, chamei minha amiga, vamos fundar o FEME para a gente poder falar de tecnologia. E eu aprendi muito sobre várias áreas. Aí eu fiz um vídeo no canal falando sobre Data Science, com uma professora incrível. O maior vídeo que eu tenho tem 50 mil visualizações no canal. E eu me apaixonei ali por data. Aí eu falei, cara, mas não sei se é data. E eu consegui uma transição na empresa que eu estava para trabalhar com chatbots. E aí eu me apaixonei enlouquecidamente por aquilo, já usando NLP, né, como inteligência artificial, e virei referência ali, porque a gente ganhou vários prêmios dentro dessa empresa por conta de cases com NLP. E aí eu tô até agora, assim, eu tô fazendo 7 anos esse ano, dentro da área de IA. Então, estou muito contente. E embora agora que hypou de verdade, eu tenho muito orgulho de falar que estou nessa área há 7 anos. E eu acho até, parece ser um pouco de soberba, mas acho que também sou alguma referência quando o assunto é inteligência artificial. Assim, é muito legal falar sobre isso. Com certeza. E para a galera que não conhece o FEMIT, eu fico curioso, quer contar um pouquinho o que é, né? Como que vocês estão trabalhando hoje atualmente e como que te ajudou também nesse processo e como você também com o grupo ali ajudou outras mulheres, porque a gente estava falando que na época que a gente estudou, isso a gente vai falar, né, vai revelar algumas coisas aqui de tempos, né, mas a gente está falando aqui de 2006, né, naquele tempo, né, falando bem coisa de gente velha, né, naquele tempo, não, brincadeira, não tô chamando você de velha não, tá, é só pra ganhar like ali pra galera, mas assim... Era uma época que não tinha tantas mulheres na área, principalmente na parte de engenharia, né? E isso melhorou muito. A gente vê que nos últimos anos as mulheres estão entrando bastante, estão dominando também a área de TI, né? É que mudou o viés, assim. Como veio a pandemia e veio a IA, e tem muitas pessoas que estão olhando assim, cara, é a profissão que as pessoas têm que ter. Se quer ter futuro, vai estudar tecnologia. E principalmente os pais. No meu tempo, meu pai falou assim, o quê? Você quer trabalhar com computador? Não, vai ser advogada, vai ser médica, vai ser... Meu pai não queria que eu fosse para a área. Meu pai era o cara que não queria. Minha mãe nunca opinou muito, mas eu era apaixonada por aquilo. E fui para a faculdade e comecei a conhecer esse universo. E eu passei por coisas extremamente difíceis. De assédio moral, sexual, no trabalho. E acho que a Gabi sabe um pouco disso agora. Mas eu não tinha apoio. Quando eu fundei o FEME, que foi justamente para dar apoio, para poder falar sobre essas dificuldades que as mulheres têm, maternidade, o senhor sabe que eu passei na faculdade quando meu bebê nasceu. Então, assim, foi tanta coisa, eu tinha tanto para falar, eu falei assim, eu acho que eu tenho que falar. E eu soltei um post no LinkedIn e todo mundo comentou e a gente fundou a comunidade por conta daquele post, porque eu senti que as mulheres também queriam. E naquele mesmo momento nasceram várias comunidades parceiras. Hoje, se eu for falar de comunidade de mulheres em TI, tem para tudo. Tem para programação, tem para infraestrutura, tem para data, tem cloud, tudo. Tem todos os tipos e modelos de comunidades para mulheres em tecnologia, tem. E você vai falar assim, elas só falam de tecnologia? Não. Toda vez que você entra numa comunidade como essa, é pura sororidade. Então, eu acho que o grande avanço das meninas se sentirem confortáveis na área é o apoio familiar,
por conta de ser uma área promissora, e o segundo é porque tem hoje comunidades que apoiam umas às outras. Então hoje as meninas já não se sentem tão sozinhas, que nem eu me sentia, que nem eu via que as outras meninas sentiam. E hoje, por isso, elas são mais empoderadas. Então hoje você fala assim, hoje eu consigo levantar um pouco meu tom para ser ouvida. Antes eu tinha um pouco de medo, ninguém deixou eu falar, eu vou ficar quieta. E já sofri assédio de eu bater de frente com a pessoa, por que você estava me assediando desse jeito? Eu te dei essa liberdade? E as pessoas ficam assim, nossa, meu Deus, essa pessoa fala, essa pessoa enfrenta. Porque eu tenho um apoio, uma retaguarda ali que suporta. Se não tivesse, o FEMETI faz muito isso. Então, a gente tem vários grupos no WhatsApp, onde a gente divulga várias vagas, a gente tem apoio psicológico, a gente tem apoio de advogadas dentro da comunidade, onde qualquer dificuldade, qualquer menina que peça ajuda, a gente tem um apoio ali para indicar, para assistir. Então, acho que as comunidades, não só a minha, mas todas elas servem muito para isso. Eu acho que é muito importante. Eu ia falar um pouco disso no decorrer, mas eu acho muito importante para quem é mulher, não só para quem trabalha com IA, mas para quem aspira a trabalhar com tecnologia, buscar logo de início essas comunidades. Porque ali você encontra vários caminhos, tanto com custo ou sem custos, mas você consegue avançar com apoio, com comunicação, com empatia, sabe? Porque só quem é mulher entende outra mulher dentro da área. Eu vou estender um pouco esse assunto, porque é um assunto que eu conheço muito. Eu estava falando muito sobre ele essa semana, porque quando você entra numa área, você nunca sabe se é por causa de cota. Então, isso é uma dor que a gente vai carregar, independente da sua área. Você fala assim, será que eles estão me contratando porque eles precisam de mais mulheres aqui ou porque eu sou competente? É uma pergunta que a gente tem dentro da gente e que ninguém conhece se a gente não falar. E o que eu falo sobre essa pergunta é que, independente se você entrou num lugar por cota ou não, surpreenda. Seja referência. Mesmo que você está começando agora, seja a que mais quer aprender, a que está na sala perguntando, a que quer estar do lado do cara mais especialista ou da menina mais especialista, seja referência, não seja medíocre, não seja mediano. Esse é o recado que eu dou e esse é o recado que o FEMETI passa por onde ele passar. É isso. Muito bom, Vanes. E olha só que interessante. Então, mulherada, se sintam aí empoderadas e também inspiradas aqui pelas mulheres que estão aqui no Golden Talks hoje. E uma coisa que a gente nem comentou, a gente tem aqui também duas mulheres, né? A Vanes e a Gabi, com gerações diferentes, né? Então, acho que até a Gabi pode comentar um pouquinho para você que entrou, digamos que um pouco depois que a Vanessa na área, se ter esses grupos, ter essas mulheres, essa abertura que hoje a gente fala que é muito mais fácil, se ajudou você a mudar de área, né, a decidir para a área de tecnologia e continuar firme e forte, porque, né, a Vanessa já contou algumas vezes que não é fácil. São 22 anos, eu tô em TI 22 anos. Esse ano completou, é muito tempo, né? A Gabi, acho que tem... Quantos anos você... Desculpa, gente, mas quando eu falo 22 anos, Gabi, 22 anos atrás, quantos anos você tinha? Eu tenho 32, né? Então ela tinha 10! Eu tava começando a mexer em computador, no hype do millennial lá, né? De usar a internet e tal. E então, sim, ajudou, mas... Como eu vim de uma empresa que desenvolveu a própria tecnologia de programação para processamento de linguagem natural, eu era a única mulher na empresa inteira. Depois foram contratadas outras mulheres para cargos de, negócios, não para cargo de TI. Então, até o momento que eu saí, eu era a única mulher que mexia com essa parte de programação. Era muito mais difícil. A cultura da empresa era muito diferente de onde eu estou hoje, claro. E a empresa, por ser majoritariamente masculina, eu tinha muito que provar que... Mesmo eu tendo sido treinada pela pessoa que inventou a linguagem de programação ali que a gente usava, eu estava falando algo que era verídico e não era vozes fonte da minha cabeça, sabe?
Então foi muito duro, mesmo tendo as comunidades, mas ajudou bastante ter, porque foi onde eu resolvi como me especializar e aonde buscar essas informações. Então deu aquela sensação para mim de que eu não estava mais tão sozinha assim. E na empresa que eu estava sozinha, mas fora dali tinha umas outras mulheres fazendo outras coisas. Então, na parte de processamento de linguagem, tem um monte de referência de mulher que mexe com IA conversacional. E foi onde eu comecei a me enfiar para entender o que eu precisava estudar, que o mercado pedia, para eu poder sair de onde eu estava e também conseguir outras coisas. Porque na empresa que eu estava, eu cheguei no meu limite, assim, de crescimento. Eu era referência naquilo, mas não tinha mais para onde eu ir, porque não tinha crescimento horizontal, vertical, nada. Era aquilo e acabou. Então eu ia ficar ali, tanto que eu fiquei 8 anos e meio ali. Eu tô há 9 anos praticamente na área. E eu fiquei 8 anos ali com o mesmo cargo, com a mesma coisa. Eu dava treinamento, fazia um monte de coisa, mas eu não tinha espaço. Né? Eu estava sempre brigando pelo meu espaço. E é cansativo brigar pelo seu espaço. Sim, com certeza. E que bom ouvir essas histórias de vocês e ver como que as mulheres, né, conseguem motivar umas às outras. E a gente vê bastante isso atualmente, o que é bem legal. Né? E falando agora da parte de IA, né? Vamos entrar nesse assunto que eu sei que vocês estão feras aí e tem bastante experiência, né? Conta então pra gente, o que vocês definem IA? O que é IA? Inteligência artificial. Como que vocês enxergam isso? Você quer começar? Começa você. Boa. Eu acho que a gente pode pensar na IA como um guarda-chuva, né? Porque dentro desse guarda-chuva a gente tem alguns outros componentes. Então eu tenho aprendizado de máquina, eu tenho processamento de linguagem natural, eu vou ter o deep learning. Tem algumas coisas que complementam esse guarda-chuva. Na verdade, a IA, ela é assim, a capacidade de a gente conseguir automatizar processos e melhorar procedimentos em várias áreas. Então eu vou conseguir usar a IA na saúde para detecção de câncer antes das células estarem realmente infectadas. Eu posso melhorar o meu atendimento ao público com chatbot, IA conversacional. Então tem várias aplicações que dá para você fazer dentro da IA, né? Eu acho que dá para pensar como esse guarda-chuva ou talvez como um cérebro e aí o aprendizado de máquina sendo essa capacidade de aprender as coisas e a generativa sendo ali a capacidade de criar novos conteúdos com o que você aprendeu. Legal. E a polêmica agora, já que passando a bola para a Vanes, né? E aí, será que a IA vai substituir o trabalho das pessoas? Sim, óbvio, vai. Só que, assim, alguns, não são todos. Existe essa polêmica e este medo, muito baseado no que é dito e muito baseado no que é visto também. E é claro que vai acontecer. Eu não posso te falar assim, inventar uma novelinha aqui e falar que não vai acontecer, porque vai. Existem funções operacionais e que vão ser 100% substituídas por uma IA. O que eu posso... Aí entra outra pergunta, né, que todo mundo fala. O que eu posso fazer, então, para não ser substituído pela inteligência? Você vai ter que aprender a inteligência. Aprender a usar essa inteligência ao teu favor. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou um advogado. Existem já inteligências artificiais fazendo todo o trabalho de um advogado. Mas se eu sou um advogado e posso usar ao meu favor, eu vou usar para acelerar as minhas entregas. Então, se hoje eu entrego um processo, eu vou entregar 3, 4, 5, porque eu estou usando a inteligência artificial ao meu favor. E eu vou validar esses processos, eu vou entregar processos mais complexos e com mais resultados, em maior velocidade. Então, eu acho que se você, profissional, está com medo, vai estudar IA e use ela ao seu favor. Esse é o grande recado, porque a verdade eu vi uma IA que foi lançada recentemente, que é a multimodal, que ela vira os seus olhos, ela vira o seu pensamento, ela se transforma num ser humano ali em algumas funções muito específicas. Né? E aí, as análises mais complexas, ela consegue fazer sozinha, né? E eu achei isso tão incrível e que vai conseguir fazer, vai ser multitask, né? E às vezes a gente fala assim, vou contratar essa pessoa ela só sabe fazer isso, ela não faz outra coisa. E aí a IA vai fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu posso substituir, neste momento, o trabalho manual e operacional de 3 pessoas que são
Esqueci a palavra, Gabi. São Em vez de ser multitask, qual é o contrário? monotask? Não é monotask? Quando a pessoa só consegue focar em uma coisa, né? Então, na verdade, ela não tem aquela capacidade de administrar vários pratos, e aí um prato acaba caindo. Eu acho que o contexto é esse, mas a palavra eu não lembro também. Trabalho linear, vamos simplificar. Então, deixa eu voltar. Então, essa inteligência multimodal, ela vai justamente fazer isso, sabe? Vai dar a capacidade de você fazer muitas coisas ao mesmo tempo e trazer resultados rápidos. Eu vi um case que a gente gravou a tela de uma navegação num site e o resultado da inteligência foi toda a transcrição da navegação, em quais foram os cliques que você deu, aonde você deu. No final, ele trouxe um relatório de fricção. E depois do relatório de fricção, olha, o cliente tem que clicar 3 vezes para fazer o login. Você podia dar a opção dele clicar apenas uma vez. Que legal. No final um RPA assistido e Exato. um tuning do RPA ali. Exato. Só que legal. No final, sabe o que ele gerou? Um JSON. Para você fazer integração e jogar para uma plataforma de tasks, como um Gira, por exemplo. Né? Então, cara... Legal. Você tirou ali o trabalho de uma pessoa de designer, uma pessoa de experiência e, além disso, já escreveu o card pro cara do PO. Já girou a tarefa. Já. Então, só faltou criar o código. É que a gente não conseguiu o fluxo. Mas a IA podia também criar o código, fazer o code review e o plano de testes. Você entende? Você entende o tanto de pessoas, se a gente for falar isso no específico, quanto de trabalho unitário que ele substituiu? Então, é um cuidado que se a pessoa de design souber usar a plataforma ao seu favor, ela vai fazer 3, 4, 5 trabalhos deste ao mesmo tempo, ou vai entregar 5 atividades no dia em vez de uma. Sensacional. E aí eu tenho 2 pontos aqui que eu acho que é bem interessante, né? Naturalmente, né? De tudo que vocês estão me falando. Tecnologia e ferramentas. E como que eu aprendo isso aí? Por onde que eu começo? Tá, muito legal, gostei, mas quero aprender só o ChatGPT, que é IA, porque hoje a gente vê muito IA, né, digamos que para massa, que o ChatGPT é IA. Respira. Eu já vi que já toquei ali, ó, Japazão tocou ali na Gabi. Falar de ChatGPT para uma Google. Não, mas eu usei muito também antes de ser Googler, então acho que então conta um pouquinho pra gente disso, né, então, porque hoje a grande massa, a maioria das pessoas vê a inteligência artificial como simplesmente o ChatGPT, mas a gente sabe que tem outras ferramentas, outras tecnologias, e vocês que estão mais imersos nesse mundo há bastante tempo, conta um pouquinho pra gente das tecnologias e depois qual que é o caminho aí que a gente precisa fazer, né, até pra galera que tá assistindo ver como que eu aprendo, né, e como que eu participo de tudo isso. Boa. Eu acho que eu posso falar um pouco da forma como eu fiz para migrar de área já estando na área, né? Como eu era linguista eu fui, eu me tornei um asset, assim, uma coisa desejada na empresa que eu trabalhava, justamente por eu ter o viés linguístico e eu já ser uma tradutora que já tinha entendido que o futuro era ser substituída por processamentos de linguagem que iam fazer traduções mais rápido do que eu. Então, eu já era uma pessoa que usava ferramentas de assistência à tradução e foi daí que eu fui parar onde eu fui parar. Tá, então conta um pouquinho de como que era esse seu trabalho, até pra gente entender, né? Porque você falou ali de linguístico, mas pra galera, na prática, como que era isso? Então, como tradutora, eu já fazia aquela frente de usar as ferramentas de tradução para me potencializar. Então, eu gerava glossários e aí isso permitia que eu tivesse uma consistência no que eu estava traduzindo, o que deixava mais fluido e mais natural e evitava para o leitor final ali, ou para a pessoa que estava vendo o vídeo, que seja, perceber que aquela obra ou aquele texto não tinha sido escrito naquele idioma que ela estava lendo, né? Então, eu usava já essas ferramentas que muitos tradutores na época não usavam, a gente está falando aí de mais de 10 anos, porque antes de eu vir para a área de TI, eu já era tradutora. Então, eu já usava isso para potencializar, eu me especializei nas traduções de engenharia, de física e tal, essa parte assim que já não é mais tão legal para um tradutor literário. Com isso, eu acabei entrando no processamento de linguagem natural porque eu mexia muito com fonema, com a parte da fala, da escrita, de como aperfeiçoar ali a experiência de um usuário que está interagindo com um chatbot que não é inteligente, né? E aí, quando você fala de processamento de linguagem, você insere a inteligência e a capacidade de fazer essa troca que a gente está tendo aqui agora.
Se for um chatbot que não tem isso, que é mais árvore, ele toma decisões, ele é tarefário. Então, ele não tem a capacidade de... Você falou um negócio nada a ver, ele entender que consulta de saldo pode ser também ver meu saldo, saber meu saldo, quanto que eu tenho na minha conta. Então eu parti para esse entendimento aí, mas foi como eu falei, a empresa que eu estava, ela tinha desenvolvido uma linguagem de programação. Então eu fui treinada exclusivamente nisso, né? E aí eu precisava crescer no mercado. Então eu comecei a buscar pessoas que faziam o que eu fazia fora da empresa que eu estava, porque daí eu sabia que elas iam usar outras linguagens, outras coisas. E eu comecei a ver o que o mercado pedia em vagas similares com o que eu fazia. Então, pediam muito Python. E eu, por vir de humanas, eu tinha zero linguagem de programação. Eu tinha zero coisas. Tudo que eu sabia era lá quando eu ficava mexendo no MySpace, fazendo HTML na página do MySpace. MySpace, ó. Resgatou a memória de muita gente que tá assistindo. MySpace, MSN, essas coisas assim. Então, eu não tinha nada, né? Apesar do meu pai ser TI, do meu irmão ser TI, eu tinha zero de exatas dentro de mim, então eu precisei correr atrás disso. E aí eu fui vendo outros marcadores que as vagas pediam ou que era necessário para eu executar uma análise de dados. Porque eu já fazia tudo isso, só que dentro daquele meu ambiente controlado numa linguagem específica. Então eu tinha IA, eu usava machine learning, mas muito contido ali, de um jeito muito específico para analisar conversas e melhorias que eu podia fazer nos assistentes conversacionais com base no que aquela IA gerava. Então, eu comecei estudando Python, e aí disso eu migrei para estudar ciência de dados, porque daí, no meu entendimento, foi assim, ciência de dados, ela vai pedir Python. Então, eu preciso já chegar com essa base, porque senão eu já vou estar fora de todo mundo que está estudando isso. Na minha sala tinha, praticamente 100% da minha sala era engenheiro e físico. E eu ali fazendo um degree, ali, não entendia nem o que eles estavam falando muitas vezes, então eu me sentia meio deslocada e aí eu precisei fazer o antes para chegar lá e conseguir acompanhar eles, né? Então, foi importante fazer primeiro uma linguagem de programação, e aí eu escolhi Python por ser a que mais se usa. Sempre estava testando novas ferramentas, então fazia muito, tem uma ferramenta que chama Ablink, é uma ferramenta alemã, e aí os caras pediram para eu testar por ser cientista de dados. Então, mesmo eu não tendo um papel dizendo que você é cientista de dados, na época, eu já era reconhecida assim. Então, a galera já vinha pedir para eu testar os algoritmos, as coisas, e aí era onde eu fui pegando experiência e me catando, assim, fui me achando. Depois disso eu fiz a especialização, aí foi onde eu aprendi mais coisas, eu revi muita coisa de estatística que eu não me lembrava da escola, revi muita coisa de conceitos matemáticos, foi bom, eu revi parte de álgebra linear, um monte de coisa assim que faz sentido. Gostei de lembrar. Pois é, foi duro, mas foi necessário. Então eu acho que ter bons professores nessa frente me ajudou também bastante. Ter uma galera que estava ali também aprendendo comigo foi bom para trocar experiência. Confesso que eu não li muito livro, eu me foquei mais em cursos ou em vídeos que fossem mais rápido ali, porque eu já trabalhava e estava fazendo a especialização, então era muito mais difícil eu parar e sentar e ler um livro técnico que não ia ser tão rápido assim quando eu precisava da informação, sabe? Então, acho que esse caminho foi o que eu segui. E aí eu comecei a participar de alguns eventos online, porque isso foi durante a pandemia, assim, que eu comecei a participar mais, até eu chegar no Botepreneurs, que é uma comunidade em que eu comecei a participar junto pra gente fazer eventos conversacionais. Então, a gente se encontra como se fosse um evento físico, mas na verdade não é. Você vai caminhando pelos assuntos e aí quando você chega próximo à pessoa que está falando, você consegue escutá-la. Se você não quer falar sobre aquele assunto, você se afasta do seu avatarzinho e aí o som some. Então foi assim que eu comecei a conhecer uma galera de fora e ter mais experiência, entender o que eles estavam fazendo, o que eles buscavam e comecei a me especializar mais. E aí eu usei muito o Kaggle para testar tudo que eu estava aprendendo ali e subir as coisas no GitHub e foi assim que deu certo pra mim, gente. Pode ser não a melhor forma, mas deu certo assim. Essa é a sua experiência, né? Sim. Muito bom. Esses nomes que você comentou, depois fala pra gente, porque tem muita coisa nova, né? Tem. Pra gente saber dessas ferramentas, muito bom. E aí, com toda essa bagagem, né? Você já usava a inteligência artificial já há muito tempo
e não é uma novidade para você, Não. como é para muita gente. Isso. Né, o ano passado para cá explodiu esse Foi. negócio de IA. Sim. Principalmente por causa da IA generativa, né? É que, assim, né, eu sou do corporativo, então existe os dois públicos, né, da IA, que a IA generativa, ela surgiu ali no final de 22 ali, né, com a OpenAI que lançou o GPT. Uhum. Expliquei pra galera o que é IA generativa, pra quem não tá meio perdido ou tá tentando entender. A Gabi explica melhor, porque eu sou usuária, mas explicar tecnicamente como funciona a LLM, né, como tecnicamente ela é descrita, mas eu acho que a Gabi consegue explicar melhor do que... Eu tinha dado um cheirinho, mais ou menos, do que é, né? Uhum. É a nossa capacidade, assim, de usar a inteligência artificial mais especificamente de uma forma que seja mais criativa e consiga proporcionar coisas que a IA normal não vai. Nem tudo você vai resolver com IA generativa. A maioria das vezes você consegue resolver coisas que hoje, por causa do hype, todo mundo quer IA generativa. Com IA normal, com machine learning normal, resolve muito bem. Mas entendo o hype da IA generativa. Então, na IA generativa eu consigo gerar uma... propaganda, uma publi ali, pedir um texto, fazer imagens do zero. Então eu tenho uma bolsa que eu lancei e aí eu não vou tirar foto desse produto, eu só quero escrever lá em texto e aí esse texto ser gerado. Por isso que eu falei que processamento de linguagem natural é meio que a mãe da IA generativa, que a base dela são as LLMs. Que significa LLM, né? Large Language Models, que traduzindo são modelos grandes de linguagem. Então, através do texto, a IA, ela consegue entender o que eu estou explicando para ela. Então, tudo isso aqui que eu estou falando, você pode escrever lá no prompt e aí ele gera uma imagem, ele gera um vídeo, ele gera coisas que você precisaria de outras profissões para fazer, igual a Vanessa estava explicando aquela hora ali na análise de uma UI, de uma experiência num site, por exemplo. Legal. Então, se a gente resumir, eu posso dizer que a generativa é quando a IA consegue entender e interpretar o que a gente quer e, com base nisso, entregar alguma coisa. Exato. Boa. Ela precisa de muito dado, né? Então, para ela aprender. E essa é a capacidade da inteligência aprender que chamou muita atenção, né? Sim. Porque antigamente, 2 anos atrás, praticamente, Mudou muito. mudou muito, porque a gente tinha que ensinar a IA. Quando a gente criava um chatbot, por exemplo, com o NLP, a gente tinha que falar assim, olha, essas são as perguntas e você tem que dar essas respostas. Isso. E ele dava, automatizado e com um grande volume. E aí ele substituiu o trabalho. Então, um atendente que atendia 8 horas, o chat responderia 24 horas por dia. E aí já era bem legal, né? Já ajudava bastante. Só que agora você não precisa treinar a resposta. Você manda a pergunta e ele já sabe responder. Existe um ponto importante nessa história toda da IA generativa, que é o prompt. O prompt engineer, que é a função do momento, né? Sim. O papel do momento, que é saber perguntar para você ter as respostas certas. Então, assim, se você não sabe perguntar... Tem que tratar com carinho a IA, Exato. tem que dar bom dia, boa tarde, né? Você tem que ser o mais explicativo possível, o mais completo possível, para que, meio que assim, né, na hora que a gente tá tendo uma discussão com alguém, a gente não vira pra pessoa e fala assim, mas eu não tô na sua cabeça pra saber o que você tá pensando. É tipo isso, você joga qualquer coisa, a IA não tá na sua cabeça pra saber o que você quer de verdade. Ela vai tentar ali assimilar o que você tá dizendo pra ela. Se faltou dizer algo, ela vai alucinar na sua visão ali, ela vai trazer algo que você não queria e você vai enxergar como o que a gente chama de alucinação, quando ela não dá uma resposta que a gente gostou, que não tá dentro dos parâmetros do que a gente pediu. Aí não vale xingar, reclamar, né? Não, porque... Então, tô comentando aqui, tô dando risada pra galera que tá olhando aí, não tá entendendo. Aqui nos bastidores que vocês não estão vendo, tem o pessoal da GGBR que a gente tava falando sobre isso esses dias, né? Falando, não, a IA você tem que tratar com carinho, tem que dar bom dia, boa tarde, né? Deixa eu te explicar o que eu quero fazer, contextualizar, não é só falar eu quero isso e me dá aquilo. Então, galera, fica a dica aí que, ó, funciona. Se você escrever explicado, contextualizar, explicar a situação antes de perguntar, ajuda muito, não é isso? Inclusive, eu usei o Gemini para poder me ajudar a fazer o meu pitch de hoje para responder as suas Olha perguntas. só. Aí, falando nesse contexto de Gemini,
eu sou muito do corporativo. Então, eu estava falando ali que existem o tipo de usuário para o tipo de solução. Então, se você é uma pessoa física, né, você vai procurar as IAs que nós temos hoje, que faz a mesma função. Então, o ChatGPT, o Gemini da Google, são muito bons e você pode ter no seu computador, no seu celular, e você pode pesquisar e fazer N perguntas, eles estão treinados a responder. Não esquece do pitch anterior, vocês têm que saber perguntar. Isso aí. Boa. Dentro do corporativo, existe um hub, né? Então, a gente tem ali parceiros, Microsoft, Google, a gente tem a AWS, todos eles têm a sua própria inteligência artificial, né? E não só a inteligência artificial, são um arcabouço de tecnologias. Então, quando a gente vai falar assim, vou implementar um projeto de inteligência artificial, a gente faz justamente essa avaliação. Qual vai ter o melhor resultado dependendo da demanda. Então, assim, eu quero criar uma imagem, né? A pessoa física, ela vai lá no ChatGPT, pega uma opção ali de um modo de gerar imagem, descreve o que ela precisa e vai trazer um resultado. Vai no Gemini, a mesma coisa, descreve ali, ou uma pessoa quer um texto, quer escrever uma publicação no LinkedIn, vai lá, escreve o que ela está pensando, vai gerar um texto, ela vai copiar, porque o Gemini tem essa opção de copiar, jogar numa tabela, eu acho muito legal. Se você for falar da diferença entre o GPT e o Gemini... Então já que começou, queremos saber então, galera, porque a gente usa os dois. Boa. Então, já vamos aqui saber. O Gemini, você tem essas possibilidades de exportação, então é muito legal. O GPT já não tem isso muito específico ali, mas se você for balançar, eu gosto de usar muito as duas para... Eu sempre penso, o que eu preciso fazer, e aí eu faço as escolhas. E o Gemini tem versão paga também, como o ChatGPT? A gente fala do Gemini público, você tem os seus dados ali expostos, né? Porque você está jogando uma base que está treinando para todo mundo usar. Então, se a gente está falando de um cliente corporativo que vai usar o Gemini, porque o Gemini hoje está dentro de tudo que a gente faz. Então... você tem que estar com a versão que é só sua, que ninguém mais vai estar vendo, que ninguém mais vai estar mexendo, para a segurança dos seus dados. Porque uma coisa muito importante da gente falar é que aqui a gente está focando muito no IA. Só que não existe só IA. Quando a gente vai tratar das coisas, a gente precisa fazer uma fundação de dados, a gente precisa falar de governança, a gente precisa falar de segurança, a gente precisa falar de um ciclo de MLOps, de um ciclo de várias coisas. Então não é só IA, tipo, eu quero IA. Tudo bem, você quer IA, mas qual é o seu caso de uso, qual a sua necessidade, o que você tem hoje que eu consigo fazer no seu sistema, com esse sistema precisaria fazer assim, assim, assado, isso te atende? Não atende? Então vamos pensar numa estratégia que envolve a multidisciplinaridade. Então não é só o profissional que vai estar mexendo com ciência de dados e IA, a gente tem toda uma galera de outras áreas para complementar e tirar o melhor proveito das ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado. Seja GPT, seja Gemini, seja AWS, o que for, né? Todos vão precisar de uma fundação ali, fazer a casinha primeiro. Muito bom. E quando você desenha essa estrutura, né? A Google, ela tem o Vertex, né? Que é realmente quem organiza tudo isso, né? E é muito legal, assim, né? Porque eu tô no corporativo numa área que justamente avalia essas coisas e justamente chega essas pessoas, né? Eu preciso de IA. O que você precisa? Aí começa a fazer Senta aqui, vamos conversar. Vamos tentar entender. Não pode ser, tipo assim, eu preciso de tipo uma mágica para resolver minhas dores, os meus problemas e que resolva rápido e fácil. Exato. Aí a gente fala, olha, tem o custo X, a gente tem que pensar em FinOps, a gente tem que pensar em DevOps, a gente tem que pensar em base, a gente tem que pensar em SI, a gente tem que criar uma política, a gente tem que pensar em gestão de riscos. No corporativo, cara, você tem que construir tudo isso. Então, por isso que surge a governança de IA, né? Dentro do corporativo. Toda essa preocupação. Uma análise sistêmica tem que estar dentro da governança de IA. Você tem que olhar para toda a parte estratégica. Será que esse projeto atende uma estratégia? Será que esse projeto entra num business case positivo? Então, todas essas análises, quando a gente começa a falar sobre isso com o público, né, com os stakeholders, eles falam assim, eu queria um negócio. Eu achei que era mais simples, né? Só tô te pedindo um chat, só tô te pedindo uma análise de sentimento.
É sobre. Agora você trouxe um ponto legal, assim, que eu tô, enquanto a gente tá conversando, eu tô pensando, né? Há uns anos atrás a gente falava de governança, porque os dados é importante e ainda é muito importante, né? Big Data, né? Tudo. Big Data. E aí, dentro disso, tinha um investimento, tinha um budget ali sempre para as empresas investirem em melhorar essa parte dos dados, né? Da tratativa, armazenamento, segurança dos dados. E agora a gente está vendo a parte de IA. Pelo que vocês estão contando, eu já estou imaginando que hoje as empresas estão criando áreas e estão preparando para justamente terem pessoas e equipes especializadas em ferramentas, em produtos, na entrega e como a IA pode ajudar, é isso? Mas elas só conseguem fazer isso porque antes elas fizeram exatamente a preparação dos dados, elas cuidaram da casa e da fundação. Teve uma governança ali antes para organizar E essa tudo. parte não morreu, Legal. né? Essa parte continua. Tem um dado importante que eu vi essa semana, que apenas 4% das empresas têm os dados preparados para o uso da IA. Então, assim, não adianta você querer acelerar as coisas sem preparar o seu dado. Então, é muito importante saber disso, porque as pessoas se frustram muitas vezes, porque não tem o resultado a um espaço curto de tempo. E aí a gente tem que falar, calma, cara, tem que ver se o seu dado está preparado por isso. E eu trabalho muito com esses cenários, né? E aí a gente precisa vetorizar a base de dados. Que é isso, gente? Vou vetorizar essa base de dados. Você tem que preparar o dado para receber a inteligência artificial. E tudo isso é muito novo, né? E é um assunto que a gente tem que ficar... até me questionar essa semana. Como que a gente pode pôr o nome na pessoa que ensina a IA na empresa? Assim, evangelista. Evangelista. Antigamente falava evangelista. Eu descobri essa semana que é Devs Hell. Que é desenvolvedores de relacionamento. Isso. Né, Gabi? É isso mesmo. Olha só. Até o nome muda. Até o nome muda. Tudo muda, né? Antigamente não tinha nem product owner, né? É isso. Era análise de requisitos. Analista de requisitos. Mudou muito rápido. Eu acho que nesses últimos meses, parece que a gente viveu 3 anos em 6 meses com o avanço das coisas. Então, eu entendo todo mundo querer falar sobre o tópico do momento, mas a gente também precisa fazer o antes disso, que é justamente essa parte de relacionamento, explicar e entender que a gente precisa de vários outros profissionais. Igual quando eu comecei a fazer tradução e aí todo mundo falava, mas você está estudando isso daí vai morrer, o Google Tradutor vai te substituir, o Deep Learning da Lingui também vai te substituir, porque eles traduzem muito bem. Beleza, traduzem muito bem, mas ainda não fazem interpretação em tempo real, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, existem várias coisas que a IA vai fazer, só que a gente pode potencializar para o nosso dia a dia, para conseguir ter mais resultado, fazer coisas mais rápido. Eu estava falando com um médico esses dias, ele, mas aí vai precisar do médico para quê? Para dar o diagnóstico, se a IA já vai fazer ou não? Calma. A IA, ela vai te dar uma sugestão. Você que estudou, você que vai lá e vai falar se cabe ou não cabe, se o negócio alucinou ou não alucinou. Então, tem ainda muita necessidade. A IA está evoluindo muito rápido, mas a gente tem uma galera trabalhando em desenvolver isso e também se especializar em várias outras coisas que são inerentes da IA, sabe? Então, não é que tudo agora é IA. Tudo é IA, mas tem fundação, tem desenvolvimento, tem segurança, tem prompt, tem tudo, tem muita coisa. Muito bom. E aí que vem a pergunta que a gente falou lá atrás. Tá, e aí? Gostei, achei muito legal. Tô curtindo, inclusive vou deixar o like aí, que vocês estão gostando, que eu sei. Já comenta se tiver alguma dúvida. E por onde eu começo? Tá? Quero aprender esse negócio aí, né? IA, Machine Learning, Python. O que eu tenho que fazer? Qual que é o que vocês sugerem? Caminho, livro, curso? O que eu tenho que estudar? Primeiro você tem que traçar uma trilha mesmo de aprendizagem. Eu acho que não dá para pular a fase de aprender a programar. Não dá para pular. Eu acho que é o primeiro ponto. Inclusive, a gente tem o PyLadies, que é uma comunidade de mulheres Python. Ah, legal. Como que é? PyLadies. PyLadies. Muito bom. Tem legal. todo o Brasil. Então, vai aparecer aqui na tela, ó, você ficar interessado, clica aí para você conhecer mais. E como é que é essa comunidade? O pessoal faz eventos, indica cursos? Indica curso. Tudo que é Python, elas falam lá. E para os meninos também, né? Assim, não para o PyLadies, né? Porque é para meninas. Mas para os meninos também. Estudem Python, R, estudem Node, né? Acho que é importante citar também como linguagem para aprender Java. E aprendam mesmo, participem. O Java não morreu?
Não. Não morreu? Não morre, gente. As pessoas ficam falando essas... Coitado do Javinha. Deixa ele lá. Eu acho que tem que aprender a programar. Eu acho que, vou fazer... Não façam faculdade, desculpa, falei. Polêmica, hein? Vá para cursos. Eu fiz curso. Vá para cursos. A resposta é mais rápida, o resultado é mais rápido. Mas eu vou abandonar a faculdade? Não, faça. Por que eu falo faça uma faculdade, mas não... Por exemplo, já tenho uma faculdade, quero ir para IA, faça cursos. Já tenho um diploma, faça cursos. Não tenho diploma nenhum. Você tem que ter um diploma. O Brasil ainda é um país que precisa do diploma. São poucas as empresas que contratam sem diploma, então tem que ter um diploma. 2 aninhos, tem um diploma. Pega o diploma, por favor, pega o diploma. Mas se você quer se aprofundar em tecnologia, são cursos. Por que eu digo cursos? IA, como a gente já falou, é uma área que cresce muito rápido. Então, se você pegar uma faculdade a longo prazo, é capaz de você terminar a faculdade e já sair de lá ultrapassado. Então, por isso que a gente recomenda... Vivemos isso, né? Vivemos isso, né? Assim, Fora que a faculdade, ela não vai te dar o prático da coisa. Em cursos, você tem como montar um portfólio, que é extremamente atrativo. Lembra que eu falei do Kaggle e do GitHub? O Kaggle, ele é uma plataforma que tem um monte de base para você fazer cases de todos os tipos. Então, você consegue fazer análise imobiliária, você consegue fazer análise de imagem com satélite, tem um monte de coisa para cientistas de dados, engenheiros de dados, começarem a treinar o que eles estão aprendendo ali. E o Kaggle também tem competições pagas, então isso incentiva muito mais a galera a competir para ganhar o valor ali de grandes empresas. Teve uma que era da H&M, que é uma grande marca de fast fashion, né? Então você conseguia fazer ali o estudo da marca, de como potencializar ali para o varejo deles, e era pago. Então é uma competição que você, além de participar, ganhar medalhas, poder ganhar dinheiro em dólar, você também consegue colocar no seu portfólio. E a faculdade, ela não vai te trazer isso, ela vai te trazer o teórico, alguma coisa de prática, mas ela não vai te trazer tanta fome ali de aprender e praticar que um curso mais dinâmico e mais ágil vai trazer. Eu acho que um bom ponto para iniciar, principalmente com IA, é uma comunidade que eu gosto muito, que eu aprendo muito, que é a Deep Learning AI, né? Então, eles têm um curso que é AI for Everyone, e IA para todos, né? Tem, acho que na Coursera, esse curso ele tem legendas, porque ele é em inglês e eu sei que o idioma ainda é uma barreira para uma parte da população, porque a gente está falando do Brasil, e o Brasil ainda tem muita disparidade social, então não dá para pedir que todos tenham inglês, todos tenham o mesmo nível, porque seria muito elitista esse posicionamento, né? Então, eles têm ali legendas. Tem várias outras coisas que dá para você aprender no YouTube. Tem um canal excelente, que é o Guanabara. Ele dá Python de graça, ainda dá um certificado. Tem a hashtag, treinamentos, um monte de coisas que tem disponíveis gratuitamente no YouTube para quem quer começar e não tem certeza de onde começar e se vale o investimento. Porque às vezes a pessoa quer aprender, mas ela não sabe ainda o que ela quer de verdade. Ela não sabe que área ela quer seguir dentro da IA, se ela quer ser um cientista de dados, um engenheiro de dados, se ela quer partir para a governança, se ela quer falar de IA responsável. Ela não sabe ainda o que ela quer porque ela não conhece nada disso. Então, eu acho que dá para ter um cheiro do que está acontecendo, vendo vários canais gratuitos que tem. A gente tem a Nina Talks, que ela dá várias palestras, ela tem o canal no Instagram dela lá, tem várias coisas que ela faz, que ela ajuda, que ela divulga, então tem um monte de conteúdo disponível. Para quem quer fazer uns cursos mais específicos, tem MIT, tem Stanford Online para focar em Machine Learning, em Deep Learning, então, mas de novo, seria ali a questão do inglês e tal, né? Tem alguns livros que a gente pode pensar que eles já estão traduzidos, dá para deixar algumas sugestões de nomes, assim, principalmente de mulheres na IA. Eu até deixei anotado, né, algumas mulheres na IA, que eu posso pedir para você colocar depois na descrição do vídeo, principalmente na parte conversacional ali, que a galera queira seguir, queira entender um pouco mais sobre. Acho que seria começar por aí, né, dando uma olhada em vídeos, em livros, em cursos online ou presenciais que a pessoa possa fazer para deslanchar mesmo.
Muito bom, muito bom. Nossa, acho que tem bastante caminho agora. Bastante coisa, hein? Pegaram aí, galera? Então Muita anotem opção, tudo, hein? Muita opção. Mas um ponto que vocês trouxeram que eu acho bem relevante, assim, interessante, é a questão dos cursos de especialização, comparando um pouco com a faculdade, né? Porque normalmente curso é atual, é de agora, né? É o que está acontecendo no momento no mercado. Isso. A faculdade, concordo que é necessária, né? Tem que fazer. Mas a faculdade não vai te dar o que acontece agora no mercado. Sim, Isso. sim. Um curso ou outro pode ser que tenha, mas na maioria não vai te trazer o que está acontecendo agora. Então, acho que por isso que curso, concordo com vocês que é muito importante, né? Porque normalmente é o que aconteceu agora, no máximo nos últimos 6 meses já tem alguém ali lançando alguma novidade. E geralmente quem dá curso é a galera que tá trabalhando, né? Eu tive Exato. essa vantagem, Tá no que mercado, a especialização né, que eu fiz era com uma galera do Itaú. Então, eu tive um professor, o André, maravilhoso, beijo pro André. Ele falava muito de computação quântica e o André, ele foi um grande responsável da minha fome aumentar por IA, porque justo quando eu comecei a aprender sobre, o meu pai ele descobriu uma doença rara, autoimune, que tem zero pesquisa sobre. Ela foi diagnosticada na época na Segunda Guerra Mundial, inclusive ela tem o nome popular é de um médico nazista que ninguém gosta que fale, então os médicos pedem para usar o nome científico, que é extremamente difícil, e aí é granulomatose com poliangite, então Meu Deus, ela sabe falar. Saúde. É isso. E aí o André, ele estava começando uma pesquisa sobre hemofilia com uns cientistas de dados do mundo todo, principalmente liderado por um cientista de dados do Japão, e aí eles publicaram no ano passado essa pesquisa no maior journal de pesquisa do mundo nos Estados Unidos e foi um sucesso. E aí ele sentou comigo, ele abriu para mim, ele me mostrou a célula e ele mostrou como que a ciência de dados, os dados ali das pesquisas dos anos 90 estavam ajudando a determinar o porquê uma pessoa nasce com hemofilia. E assim, isso eu nunca veria numa faculdade, um professor abrir para mim uma pesquisa que ele tá fazendo, que tipo é a vida dele ali, sabe? E esse cara mexe com ciência de dados, computação quântica, e aquilo abriu muito o meu leque, assim, tipo, eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer. Legal, muito bom. E falando então nessas coisas mais práticas, conta um pouquinho de casos, né, que vocês têm trabalhado com IA, coisas que vocês podem compartilhar, obviamente, né, pra gente entender como que está sendo usado o IA no nosso dia a dia, né, no dia a dia dos profissionais como vocês. Olha, de verdade, eu realmente não posso abrir nossos projetos, mas eu posso falar um pouco do que eu tenho visto, porque eu participo realmente de bastante coisa. Eu acho que se a gente que está nessa área, justamente por ser muito dinâmico e porque as coisas estão acontecendo muito rápido, você tem que ir a eventos, você tem que entender como que a IA está colaborando com as coisas. E a gente está falando exatamente de casos médicos, e eu conheci essa semana que passou, dentro de uma comunidade que chama AI Brasil, um caso de uma médica que ela saiu da área dela e fundou uma startup de medicina onde a pessoa passa o que está sentindo e a IA gera todo o resultado ali como que chama? Diagnóstico. O diagnóstico, isso. E a IA gera todo o diagnóstico do que pode ser, né? É óbvio que não é ali, não sai um atestado médico com CRM. É um sugestivo só, mas imagine que você é médico e você tem dúvida. Então, para certos hospitais, essa startup vende essa plataforma para hospitais, justamente para acelerar o atendimento médico hoje. Legal. E está ajudando bastante. Ela tem um case dentro de um hospital. Ela falou, nossa, Van, a fila de espera está menor. Tem alguns resultados muito significativos para os médicos que estão pilotando a plataforma. E eu acho que a saúde, né, no nosso país é um setor muito crítico, né? A gente viu aí esses primeiros meses do ano, a crise de dengue, a gente ficava 4, 5 horas no hospital para fazer um exame de dengue, né? Então, só para passar no médico, 2 horas para passar no médico, mais algumas para fazer o exame. Então, assim, é muito... Eu acho que se a gente for pensar nesse case especificamente, é um resultado incrível, né? E eu fiquei muito
E era uma coisa que já tinham me pedido para fazer uma análise, e eu falei assim, deixa para depois que eu tenho uma lista enorme aqui para analisar. Mas essa de protocolo médico eu achei sensacional, assim. Agiliza bastante. Acho que essa parte do protocolo médico ajuda não só o médico a tá prestando um atendimento melhor para o paciente, não tanto no quesito da IA gerar um resultado ali do que pode ser, mas de o paciente já trazer explicado o que ele está sentindo e o médico que for atender ele já ter ali mais à mão, mais adaptado, porque aí ela consegue, né, com LLM, você manda a pergunta lá e aí ele dá aquela adaptada e formata no formato correto para ler, para passar para o uso da IA mesmo. Então dá para fazer isso com o médico também. E pensando no caso do meu pai mesmo, a pessoa que diagnosticou ele, a médica que diagnosticou ele, ela foi sensacional, porque meu pai ficou 1 mês e meio internado e ninguém sabia o que era. Ele já tinha feito 6 biópsias, várias punções, e ela foi assim, eu tava pesquisando, eu li, foi isso, eu acho que é isso aqui, vamos testar para ver o que é isso aqui. E ela estava certa. E aí ela teve que estudar muito para poder chegar nesse tempo. Então, uma IA que traga informações para ela ela ficou lendo vários artigos, várias coisas de pesquisas dos anos 90, que foi quando parou de ter pesquisa sobre a mesma coisa. Ela foi lá ler como é que ela podia melhorar o tratamento, o que ela pode fazer, quais são os indicadores. Então, acho que tudo isso potencializa para a gente ter um melhor atendimento e também para que os médicos tenham qualidade de vida, porque a gente está falando de profissionais, às vezes, que ficam em plantões extremamente longos e cansativos, e eles não conseguem descansar o suficiente para também prestar um bom atendimento para a gente, porque eles estão sobrecarregados, principalmente na saúde pública, né? Então, acho que dá para usar, IA tem para tudo, né? Tem como melhorar o atendimento no seu call center, tem como fazer casos médicos, tem uma infinidade de coisas que a gente pode usar IA para ajudar no nosso dia a dia, não para substituir alguém ainda, coisas do tipo, pensando em nos ajudar, né? Então acho que, como eu falei, né, eu precisava preparar um pitch das suas perguntas, quem que eu indico, e aí eu pedi ajuda para uma IA para poder fazer isso, e aí, não tô nem usando as minhas anotações, mas estava ali, se eu precisasse, estava ali, sabe? Então acho que dá pra gente se munir dessas coisas. E já puxando o gancho desse seu exemplo, a gente vê que a IA substitui tudo, mas não a espontaneidade do ser humano, né? Que a Gabi tava no começo ali, não, tô receosa, primeira vez que eu vou participar, anotei algumas coisas aqui, mas aí, já tá aí. Super espontâneo, né? Então, eu falo muito pra bom. ela, gente, eu falo pras meninas, eu tenho uma outra amiga nossa, né, que é a Cíntia, e tem a Laura, que também a gente ainda vai fazer, né, Gilson, mais outras rodadas com as meninas. Sim. E aí, aproveitando então, mandando um abraço para elas, não puderam participar, mas logo que elas estiverem melhor e disponibilidade, voltem aqui pra gente fazer esse bate-papo também, beleza? Sim, sim. E é isso, eu acho que tem tanta coisa, né, assim, tanta coisa legal e tanto... E muito cuidado, gente, assim, com a empolgação, né? Eu acho que tudo estruturado vai dar muito certo. Isso aí. E o futuro? O que a gente consegue olhar para frente e ver como que será aí esse futuro 6 meses, 1 ano, né? Que o futuro não é mais 10 anos, né? O futuro já tá aqui, né? Então, como que vai ser a utilização aí de IA que vocês enxergam nesse futuro próximo? Queria que o futuro fosse igual ao dos Jetsons. Mas, por enquanto... Só falta o carro voar, porque eu acho que de resto Por enquanto eu uso IA bastante próximo. na minha casa com um robô que tem IA para mapear ali minha casa. Então tá ótimo para ela poder limpar os lugares sem bater nos móveis. Acho sensacional essa aplicação de IA. Inclusive um beijo para quem inventou isso. Muito bom. Eu acho que o futuro assim... A gente olha... Eu acho que o futuro já chegou, né? Porque a gente tá falando disso assim. Parecia que, 2 anos atrás isso era tão maluco, né? Eu lembro que a gente construía chatbot, era tão difícil, cara. A gente tinha que ficar... Tinha que fazer as árvores de opções aí, ainda né? Tem. Ainda tem algumas aplicações que você faz o chatbot dessa forma, que usa a árvore e aí ele é mais determinístico, ele segue uma tarefa ali, mas mesmo a parte de processamento de linguagem, você precisava ir lá explicar o que era uma intenção. A intenção é o que eu quero fazer com essa ação. A ação é consultar um saldo, por exemplo. Então você tem que construir todas as formas, pelo menos amostras, tipo, umas 20 amostras de formas diferentes de consultar o saldo. Saber meu saldo, ver o meu saldo, quanto que eu tenho de saldo na conta, tudo isso significa a mesma coisa, a mesma intenção. Aí você vai dar alimenta ali
o modelo para que ele aprenda e quando uma pessoa fala algo parecido ou que se encaixe naquela intenção, ele possa fornecer a resposta daquilo. Então, até 2 anos atrás, na verdade, até mais ou menos o começo desse ano, o chatbot só se construía assim, e a conversacional era só usada dessa forma. Hoje, a gente escreve um prompt e acabou. Você fala assim, cria um chatbot que faz isso, isso e isso, e aí você... Já te dá toda a árvore, estrutura. Ele faz sozinho, não te dá nem árvore nenhuma, ele já faz sozinho. A só árvore que fica no... Por trás, não tem uma UI te mostrando aquilo ali, você não tá vendo as amostras, né? Eu criei um chatbot que não tem nem amostra de linguagem nenhuma, só tem o default lá de oi, tchau. É que hoje, assim, o que a gente fala, que é o futuro, é a democratização. O que eu falo de democratização? IA para todos, né? Então, popularizar e todo mundo ter acesso como internet. Você chegar num emprego novo, sentar na sua máquina e a IA tá lá para você trabalhar. Para te ajudar. Para te ajudar. Então, assim, eu quero gerar um relatório diário de vendas. Você vai falar para a IA todo dia, às 17 horas, gerar um relatório de vendas e disparar para aquele público. Você vai dar a tarefa. Então, a democratização da IA, eu acho que é o futuro do trabalho. Então, a empresa que não se preparar para democratizar, ela vai ficar para trás. Entendeu? Porque aí, o que traz essa democratização? A eficiência operacional. Então, e assertividade também. Exato. E a assertividade, que está dentro desse conjunto todo. Então, quando eu falo de futuro, eu estou falando de corporativo, sem contar o futuro das pessoas físicas, que é envolvimento com saúde, com educação. Essa semana, 2 semanas atrás, já tem professores em Tóquio dando aula, professores virtuais, respondendo perguntas ao vivo, em aulas ao vivo. Então, assim, o futuro, a educação vai mudar, a medicina vai mudar, vai mudar bastante coisa. Então, mas dentro do corporativo, eu acho que democratizar a IA vai mudar o futuro do trabalho. Então, vai mudar muita coisa. Essa é a resposta. Eu acho que tem um leque para se expandir e quando a gente pensa em democratizar, não só corporativamente, quando a gente está falando em democratizar, a gente está falando da pluralidade dos públicos, né? Tipo, você vê hoje, por causa da pandemia, tem um monte de lugar que não tem mais menu, que é tudo QR Code. E aí, se a gente só usa QR Code, a gente exclui uma parcela da população que não é tão letrada assim em tecnologia. Você exclui pessoas que são mais idosas, você exclui pessoas que às vezes são um pouco mais simples e não tem um celular tão moderno. E aí a gente tem que tomar um posicionamento de IA responsável, de como a gente pode usar a IA para melhorar e não para prejudicar, né? Então não é só vou usar a IA porque é o hype do momento. Tem muita coisa que dá para ter uma democratização pensando nessa pluralidade de públicos que a gente tem e no como o nosso território é expansivo, no quanto a gente tem dificuldades em algumas áreas, inacessibilidade de internet, de tecnologias, e o que isso pode nos ajudar. Então, acho que a gente vai conseguir prever colheita de coisas. Então, muitas aplicações vão ajudar a gente a ter uma vida com mais qualidade. Quando eu penso em usar IA fugindo da parte corporativa, eu penso em ajudar pessoas que têm mobilidade reduzida, pessoas que tiveram um derrame, elas não têm mais aquela fala tão coesa ou tão clara, igual eu estou tendo agora, pronunciando todas as palavras. E se elas vão usar um aplicativo de mensageria, tipo o celular aqui pedir para transcrever porque elas não conseguem mais fazer esse movimento, elas são excluídas, porque essa IA não reconhece a fala delas. Então, todo esse tipo de público, todo esse tipo de uso precisa ser pensado e incluído para que a experiência seja boa para uma galera e não só para quem está ali disponível e vai poder usar. Então, realmente, o futuro já começou, a maioria das empresas já está ali se preparando para isso há um tempo, porque a IA tá no hype agora, mas que nem eu trabalho com isso há praticamente 9 anos. A Van tá nessa área há 7 anos. Então, assim,
É desde esse tempo que a gente vem galgando coisas. Agora tá mais rápido da gente fazer coisas que a gente só sonhava antes. E eu vejo o futuro ficando melhor em algumas aplicações, trazendo mais segurança para banco, para várias coisas assim da gente fazer, tipo checagem no celular e tal. E ajudando a gente, não dificultando a nossa vida, sabe? Muito bom. E você falando agora, eu lembrei de uma coisa, né? Tenho dó dos professores aí, né? Atualmente, né? Mas Com a já tem galera. aplicativo, já tem algoritmo para detectar, Detectar se já foi deixando avisado pra galerinha aí que pensa em usar o ChatGPT, Gemini, AWS, que for, para poder fazer artigos científicos e coisas do tipo. Os professores estão na cola de vocês, gente. Porque Eu ia tem criar uma polêmica coisa aqui, aí. mas eu ia comentar sobre isso, né? Já tem a engenharia reversa da IA, né? Para identificar se foi feito por IA ou não. E que doideira, né, Vânia? A gente estudou IA, né, na faculdade anos atrás, bem diferente do que a gente vê hoje. Muito, muito. Eu lembro, assim, na faculdade, tadã! Nostalgia. Momento nostalgia, galera. Momento nostalgia. Cara, eu venho de uma escola que era folha de almaço, manuscrito. Nossa senhora, não exato. tinha. Eu lembro, gente, vou contar um segredo aqui. De novo, Eita, bomba. ó. Pá. Então, Põe o negócio um da minuto bomba da agora. sua atenção, galera. Vamos criar polêmica. Agora a Vanessa vai fazer uma revelação. Revelação. Vai lá, conta pra gente, Vanessa. 2008. Eu levei o celular, o primeiro celular que surgiu no Brasil que tinha internet. Olha Com só. navegação. E eu fui pra aula lá. Prova de... Belíssima. Uma prova, whatever. Whatever. E abri o celular lá e fiquei no Google, né? Fazendo... Olha, Vanessa. Na hora da Gente, eu já fui dessas. Eu tô lá no Google, assim, navegando. Professor, você tá com fone de ouvido, né? Ele achava que era um celular sem internet, que só tinha... Coitado, iludido. E era um BlackBerry que tinha navegação. E eu tava no Google. Boa, e BlackBerry nessa época aí. Era sucesso, Era era sucesso, tinha sucesso. estourado. E não que eu era, gente, não era rica nem nada. Eu trabalhava numa empresa e eu era responsável por todos. E a empresa deu o celular pra Deu. Vanessa e a Vanessa usando pra colar, olha só. Olha o exemplo. Já saí de lá. Essa parte vai aparecer em preto e branco. Ó. Crianças, não façam Não isso façam em isso, casa, hein? disclaimer. Não, mas hoje não dá, porque o professor não era letrado o suficiente pra entender que o celular tinha Ele nem internet. imaginava, né? Nem imaginava que Tá eu vendo? tava- Pra fazer coisa que não deve ser feita, a gente rapidinho se descola. Mas é importante os professores estarem com essa. Também, como todo profissional, o professor tem que usar a IA ao seu favor, Sim. né? E eu ali, como aluna, estava usando a IA. Ao seu favor. Ué. O celular ao meu favor. Foi a primeira vez que eu usei a internet na sala É que de você tinha aula. esquecido, né? Você tinha estudado, mas esqueceu, aí você só foi lembrar. Ela fez uma óbvio. cola mais eficiente. Foi só uma lembrança necessária na hora e tal. E aí ele teve sei lá, ele falou, guarda isso, porque hoje você não pode, na hora da prova, você tem que guardar o celular. Naquela época podia ficar em cima da mesa, porque não tinha internet, né? Ah, mas aí dava pra ter foto, dava pra... Ele ramelou, ele ramelou. Ó, a Gabi lá ensinando ele já outras ramelou. técnicas. Ramelou. Ele ramelou. Mas hoje é isso, assim, a educação, eu acho que eu vejo assim, muito, a IA vai ajudar muito na educação. Então, galera, na parte Muito. 2 do episódio, vamos ensinar todas as técnicas aí de como que você não utilizar fazer. melhor IA pra burlar algumas situações da vida real. Olha só, não, do que não fazer. Não, do que não fazer, gente. Eu acho que a IA vai ser muito... Nossa, pra educação, assim, vai ser... Assim, Do que não fazer, negaram 2 vezes. Quem entendeu, entendeu. Oh, meu Deus. Eu acho que vai ser bem legal pra educação, assim. Acho que muitas áreas vai ser legal, mas pra educação, assim... Gente, eu fico pensando, se eu tivesse agora estudando, eu ia usar tanto pra aprender, pra responder... Pra perguntas que a gente sonhava e... Nossa, nunca ninguém vai conseguir responder essa pergunta pra mim. Hoje a gente tem a resposta tão... A internet evoluiu muito, né? Se a gente falar, tem a IA, mas eu acho que a internet evoluiu tanto e a informação tá muito fácil, né? Até hoje a forma dessa nova geração aí aprender é diferente, né? Mas o que está acontecendo hoje, assim, é muito, muito, muito importante. Eu acho que é um marco na história, assim, essa evolução da inteligência artificial, como foi da internet, né? Como foi o primeiro celular que tinha música, a mudança da música. Vocês lembram essa mudança, quanto foi drástica pro ramo da música, assim? Sim, não, ver os
AirPod, não. AirPod. iPod mesmo. iPod. Os iPod, aí tinha os chineses, né? Que eu só podia ter o chinês, né? Na época, então tinha E tipo, a gente podia colocar só 12 músicas, depois foi aumentando a quantidade. E os artistas também tiveram que se adaptar. E eu acho que quando a gente fala de IA, a gente tem que ser muito responsável nessa parte. Porque, beleza, a IA ela pode sim copiar várias imagens e montar uma imagem daquele jeito que você quer. Só que ela nunca vai ter o olhar e o respeito do artista. Eu tenho um monte de tatuagem, assim como você tem um monte de tatuagem. Não, depois eu tomo um banho, eu lavo, saio. E cada uma tem uma história. Você chegou no tatuador e precisou explicar a sua visão, o que você queria. Então, a máquina não vai conseguir fazer isso. Aqui, ó, se hoje for fazer prova de computação, já era. É isso. Tem que usar blusa, né? Já tá tudo escrito, né? Eu acho que a gente precisa sempre... Agora tá essa polêmica de fazer música com IA e tal. Chegaram até a usar IA para fazer algumas coisas da voz do Chester Bennington, porque ele faleceu, né? Então, essas coisas são muito sensíveis, eu acho. A gente precisa... Não é tudo IA. Acho que falta esse olhar, falta esse cuidado. Então, gerar a imagem, beleza, vai gerar a imagem de uma bolsa, vai gerar a imagem ali daquelas coisas, mas não vai ter a mesma sensibilidade, não vai ter a mesma capacidade de te emocionar e te chocar que um artista consegue fazer. Sim, eu acho que esse é até um assunto que a gente poderia até em outro momento puxar sobre essa regulamentação, né? Porque tá popular, muita gente tem acesso, mas como tudo na vida a gente sabe, né? É usado pro bom, mas também é usado pro mal. Sim. E como é que tá a regulamentação? Não sei se vocês conseguem comentar rapidamente, mas eu acho que é até um assunto para estender depois. Saiu em abril desse ano, mês passado, saiu a ABNT, né? O ISO 42001 da inteligência artificial. Já tô com ela, já tô estudando. E com certeza, assim, vai aparecer muita... E assim, tem toda a governança. Eu acabei de fazer um curso na FGV de inteligência artificial para os negócios e tem a parte de governança, então já estudei governança, porque também tem que estar pronta para tudo. Existe também toda uma política, acho que todas as companhias têm que pensar na política, na ética, no uso da ética para a inteligência artificial. Você tem que saber, dentro da ética, você tem que ter ali a transparência, tem que saber explicar para todo mundo por que você usou aquela inteligência, qual o resultado disso, para que você precisava daquele resultado. Então, sim, existe uma regulamentação. O que não vai dar para impedir? A alteração estrutural. Então, assim, quando foi lançado lá os áudios em MP3, né, com aquele lançamento ali, mudou toda a indústria fonoaudióloga. Assim, do fonoaudióloga, não. Bons tempos do Napster. A indústria da música. A indústria da música. Boa. Então, mudou. Fonográfica, obrigada. Fonográfica, mudou tudo. Mudou tudo. Então, rolou muita pirataria. Todo mundo se adaptou, né? Então, hoje... Não foi um processo fácil, mas não aconteceu. Foi, sim, mas sim. aconteceu. Acho que vai ser a mesma coisa com a IA, não é um processo fácil. Eu acho que o posicionamento da Van é isso. Hoje a gente precisa ter uma estrutura muito clara do porquê você está usando, por que você vai fazer aquilo e tomar cuidado com os vieses, porque vai ter muito viés, vai ter muita imparcialidade a depender de quem estiver treinando e usando a IA. Então, a gente tem que falar de IA responsável, a gente tem que falar de, eu vou fazer algoritmo de detecção facial, para quê? Por que você precisa disso? Qual o seu caso de uso? Você vai fazer isso porque você precisa de verdade ou porque você quer fazer? Qual o motivo? Então tem que ter esses questionamentos que ela estava falando para que a gente não caia nessa seara de, putz, saiu de controle. Está sendo usado muito mais para o mal do que para o bem. Porque a galera vai começar a gravar clipe de voz dos outros e ficar usando para passar golpe. Já tá tendo, na verdade, né? Já tem os vídeos ali, voz. Então, isso é muito... quem cria, não cria pensando em usar para o mal, cria pensando em o bem. Inclusive, pessoal, saiu um número aí pedindo para depositar dinheiro na conta. Sou eu mesmo, tô precisando. Deposita aí, tá? Sou eu, não é nenhum que tá usando meu nome e minha voz, não. O Pix foi um excelente avanço nesse... Inclusive, eu descobri recentemente que Pix vem de pixel porque o Banco Central queria justamente posicionar o avanço
tecnologia nas moedas digitais, ele queria sinalizar isso, a rapidez que seria você poder fazer um pagamento, e eu acho o Pix sensacional, porque nos outros países não tem isso, e aí você fica, pô, o Pix aqui, ó, agora eu conseguiria pagar esse negócio que eu precisava aqui, mas não, tem que ter dinheiro, só aceita dinheiro, cartão, pô, cara, vocês estão desatualizados, vamos aprender lá com o Brasil. Eu acho muito legal isso, assim, essa conversa, né? A gente poder discutir isso agora, nesse momento, porque depois já passou tudo isso. É isso. E eu acho que viver esse marco histórico tá sendo bem legal, assim. Muito e aproveitem, gente, estudem para viver junto com a gente, né, Gabi? Me sinto Alan Turing nesse momento. Eu também! Ele foi Muito o pai bom. da tradução também, gente. Então ele é Exato. duplo Inclusive, querido se pra mim. vocês não conhecem Alan Turing, eu falo muito isso, que é muito importante a gente saber quem foi, pelo menos, essa galera que foram os precursores aí dessas A gente tecnologias odiava, modernas, né? que não é novidade. E você vê que ele já falava sobre essas coisas da ciência para inteligências artificiais. Então, não é um tópico recente. Para quem for pesquisar sobre o Alan Turing, ele foi muito importante, não só na área da computação. A minha profissão anterior foi criada por causa do Alan Turing. Então, é uma mente extremamente brilhante, igual o Stephen Hawking. Como chama o filme dele? Qual o filme? Do Alan Turing? Da maquininha do... Ai, não me lembro agora. Enigma, não. Esqueci o nome, mas tem um filme dele Deixa também. no card Mas, depois. o pessoal da edição vai colocar aqui, é um excelente filme, tá? É muito então, bom, gente. conta a história. Lógico que, assim, é um filme que é um Meio filme, maquiado, né, galera? né? Não conta toda a história, mas Mas dá eu uma acho- boa ideia de quem foi e o que Sim. ele fez de importante. Mas eu acho que o filme traz a humanidade dele, assim, a genialidade, a humanidade, o quanto ele persistiu pro Isso. resultado, assim. Eu odiava Alan Turing, vou ser sincera, quando eu fiz faculdade com o Gilson. Eu acho que eu vou reformular. Eu acho que eu não odiava o Alan Turing, mas as pessoas que ensinavam, né? Ensinavam de uma forma que parecia Que te um ET, fazia ter um um negócio muito ranço. sobrenatural. Eu acho que, assim, ele não Eu acho era que era mais sobrenatural. isso, né? Mas acho que uma coisa também que eu queria posicionar pra galera, que principalmente pra quem vai querer... Lembrei, desculpa. Jogo da imitação. Eu ia Ai, pesquisar, boa. mas veio. O jogo da imitação. Eu Procurem aí. lembrei que era Tá no alguma coisa com o Netflix. jogo, não com enigmas, beleza. O que eu queria posicionar pra galera que vai começar a aprender, que vai se aventurar nisso, não desistam, gente. Eu chorei em vários momentos porque os meus códigos não davam certo e eu achava que eu era muito burra e que eu não ia nunca conseguir aprender aquilo. E eu cheguei a Quem sonhar nunca, né? com o código para resolucionar ali o negócio, levantar e ir lá e era aquilo. Então, vocês vão se frustrar ao longo do caminho e vai fazer parte do aprendizado, porque se isso não acontecer, você é um robô e aí você não vai absorver aquele conteúdo. Se aquele conteúdo não for sofrido para você, você não vai conseguir segurar ele na sua mente. Ele vai passar e você vai jogar ele fora, sabe? E o Alan Turing, ele parece um bicho, parece uma coisa que não tinha o mesmo sofrimento que a gente, assim como o Stephen Hawking, quando você escuta da genialidade dele, mas todas as mentes brilhantes sofrem, porque sofrem em outros conceitos da vida social que pode vir fácil para uma pessoa e para Exato. outra não. Então, quando eu estava dando treinamento, que nem eu tinha mencionado, de fonética principalmente, eu dava treinamento para uma galera de call center. Então, pensa assim, a gente tem ali todos os níveis de escolaridade. E o que vinha muito fácil para mim, para uma pessoa que estava lá, não era tão fácil. Só que eu sempre dizia assim, eu vou aprender uma coisa com você, você vai me ensinar uma outra coisa. Então é uma troca aqui. Sinta-se livre para isso, sinta-se livre para perguntar e errar, porque você vai acertar em algum momento. Então, frustrar-se vai ser parte da jornada, mas não desista nessa frustração. Exato, vai fazer parte da construção do seu conhecimento e amadurecimento. Sim. E vocês falaram de uma coisa, né? Já que vocês falaram tanto de Alan Turing, né? Eu acabei tatuando na minha história, Olá. né? Que eu gosto bastante. Um pouco aqui da máquina de estados, né? Que simboliza compiladores, que é uma das teorias aí que foi criada pelo Alan Turing. Então tá aqui eternizada. Ó, viu? Ai, Bom. a gente gosta. Tá vendo? A gente sofria muito, a gente sofria muito na a faculdade, máquina não ia né? fazer uma construção aí, ó, tão boa da arte, amarrando com o seu negócio do Harry Potter, que eu também tenho, viu? amarrando é. com os pinguins ali em cima. Não ia fazer essa construção é ali, muita ó. coisa, né? Não ia, tá vendo? Tem coisa que é muito humana, né? Então não dá, assim, pra substituir. Então, por isso esse cuidado, né, que eu citei anteriormente, de você se analisar e não ser medíocre, não ser aquela pessoa que faz porque faz.
que tá ali porque colocaram você ali. Se desafie, sabe? Se desafie a aprender algo novo. Eu também chorei quando eu fui fazer ciência de dados. Eu chorava. Nossa, eu não entendo isso daqui. Eu toda. Não entendo Deus isso me daqui, vai ajuda. entrar na minha cabeça. Então, assim, foi muito difícil. E tudo é muito difícil, assim. Eu tenho 22 anos de carreira, uma carreira bem sólida, mas teve momentos, assim, que eu falei, cara, eu vou desistir. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Já pensei isso também. Quantas vezes eu tive anjos na minha vida, assim, que me levantaram, que me incentivaram, que me ajudaram. Já pedi demissão sem ter nada, sem ter conta para pagar, porque não estava feliz. Mas sempre, assim, eu acho que é uma conquista, é você amar o que faz, né? É uma conquista, você trabalhar com aquilo que você ama. E hoje a gente tem graças a Deus, tenho esse poder de escolher. Sabe, hoje eu escolho trabalhar com o que eu amo, com o que eu sou apaixonada, e as pessoas saberem que existe um brilho no meu olho, né? Essa semana eu tive um feedback que eu achei incrível, assim, e não foi pra mim. Uma pessoa falou pra outra pessoa, falou assim, ai, você conhece a Vanessa? Gente, você tem que conhecer ela, porque ela fala com amor pelo que ela faz, que o olho dela brilha. É isso. E aí eu falei, gente, que legal ouvir isso, né? Uma pessoa me contou isso. Falou, nossa, falaram pra mim que você é uma referência, porque você fala com amor por aquilo que você faz. E graças a Deus por isso, né? E graças a um grande tempo de esforço. Eu acho que esse tempo de esforço, para você chegar aqui nessa posição de fazer o que ama, realmente você não pode desistir no caminho. Você tem que persistir, você tem que chorar às vezes, você tem que se levantar do chão, respirar e não desistir. E escolher uma coisa que realmente dê futuro, que não e faz seja, sentido pra você, né? Não é você. só porque, tipo, é o hype do momento, ou porque dá dinheiro ou não dá dinheiro. Se você for ver a minha jornada aí, eu comecei com tradução, fui pra Londres pra fazer estilismo, porque era o meu sonho ser estilista. E aí, quando eu cheguei a fazer o meu sonho, eu falei, pô, mas não é isso que eu quero. Não é. Eu vim falando isso hoje com a galera que veio comigo pra cá. Eu cheguei e eu precisei passar por aquele momento para eu entender que eu queria fazer mais do que aquilo. Porque a indústria da moda tem vários problemas ali dentro, mas só quando você passa por ela que você vê os problemas que ela tem. E aí eu queria fazer mais, eu queria fazer algo que fosse ajudar as pessoas. E eu não ia conseguir fazer aquilo dentro da indústria da moda. Eu ia estar brigando com gigantes ali, que eu não ia chegar a lugar nenhum. E aí, quando eu voltei de Londres, foi quando eu recebi a proposta para trabalhar com processamento de linguagem natural e falei, putz, é isso que eu quero fazer. Eu me encontrei agora. Então, eu dei uma volta ao mundo para me encontrar e fica mais fácil você passar pelas adversidades quando você tem certeza que é aquilo que você quer. Por mais duro que seja, você quer continuar ali porque você sabe que você pode fazer a diferença. Seja inspirar uma garota que quer começar a mexer com isso, ou mesmo um menino que tá meio perdido e não sabe o que ele quer, e aí ele te encontra e fala, putz, eu quero ter isso aí que você tem, eu quero ter esse brilho no olho, eu quero ter essa vontade de fazer isso. Eu quero também ajudar os outros, e eu preciso me achar para ajudar os outros. Então, acho que persistir e saber o que você quer vai te ajudar nessa persistência. Legal, muito bom, hein? Quantas palavras aí inspiradoras, né? Da Vanessa e da Gabi aqui, muito bom. Eu posso só terminar um negócio? Claro, Vocês pode. vão falar assim, vocês estão falando isso porque você ganha muito bem. É sempre assim. Não, até aí tudo bem, mas não foi fácil chegar, né? Se fosse fácil, todo mundo chegava aí e tal. É isso. Tem todo o mérito por trás também. Que o seu salário é resultado, sabe? É resultado daquilo que você entrega. Então, se você está entregando, você vai ter um reconhecimento, seja ali onde você está ou seja em qualquer outro lugar. Boa. O mercado, ele é quente. O mercado de tecnologia, ele é quente. Às vezes fala, o mercado não está aquecido. Para tecnologia é tá muito sempre quente. Sempre, né? muito difícil o mercado não precisa estar sempre de uma galera, de vários níveis. Então, precisa sempre. Agora, assim, eu vou citar um ponto dos desenvolvedores, né? Então, assim, amanhã a demanda de desenvolvedores não vai ser tão grande quanto ontem, entendeu? Por conta dessa evolução da tecnologia. Então, é uma coisa assim, antigamente, os nossos pais, assim, 5 anos atrás, o papai falava, vai estudar desenvolvimento, vai ser desenvolvedor, que dá dinheiro. Então, assim, né, vamos pensar bem se realmente é isso que você quer, se realmente eu lembro, o Gilson, estava na faculdade,
E a professora me levou para um outro para palestrar para o pessoal no 9º ano, para ir para o curso de engenharia de computação. E eu fui. Aí eu perguntei assim, quem gosta de internet? Aí todo mundo levantou a mão. Falei, quem gosta de matemática? Aí 10 alunos levantaram a mão. Eu falei, desiste da faculdade de engenharia. Aí eles, como assim? Não é para trabalhar com internet, com computador? Então... Precisa de uma outra coisa antes. Então... É uma pecinha ali que faz diferença, É né? isso, esse então, assim, eu conceito. sempre amei matemática. Então, para mim, era o meu sonho. Então, assim, você tem que fazer essas perguntas. É. Outra pergunta. Eu vou para essa empresa, atende o meu propósito de vida? Se alinha com o que eu quero. Se alinha com o que eu quero? Então, primeiro, de todas, eu sempre falo em todas as minhas palestras, conheça a si mesmo, né? Faça uma viagem dentro de si e se conheça. Se você não se conhecer, você vai quebrar a cara com mais frequência. Agora me veio aqui naturalmente isso que você estava falando, algumas perguntas assim, né? Quem quer ganhar dinheiro? Eu. Quem quer trabalhar com TI? Eu. Quem quer estudar? É isso. Não tem como, né? Uma coisa tá amarrada à outra, não tem isso. jeito. E na área da tecnologia, seja em IA ou não, tá sempre tendo que estudar, cara. Tem sempre que você achar tempo para isso. Eu confesso que eu não gostava de matemática. O meu pai, ele tem algumas formações. Ele é matemático, físico, e ele trabalha na TI, na área de sistemas de informação, quando isso estava lá engatinhando. Ele tem 65 anos, né? Então, imagina como era pra ele, a filha, ir mal em matemática e falar que odiava matemática, e avança uns anos pra frente, tá lá, eu fazendo ciência de dados, e eu, pai, lembra daquele conceito lá de álgebra? Senta aqui e me explica, por favor, porque eu não me lembro. E ele olhar pra mim com aquela cara de, eu te avisei. Não me renegou? Agora precisa, né? Agora precisa. O mundo dá voltas? É isso, é sobre. Muitas voltas. Deu muitas. Eu nunca imaginei. Mas, ó, ela tinha um professor dentro de casa. Você imagina um professor de matemática dentro de casa? Na nossa época? Nossa. É um privilégio, né? Privilégio. No colégio eu tinha 3 matemáticas, eu consegui ir mal em todas. Era horrível. Meu pai, ele chegou a conversar com o Russo, que era meu professor de física. Beijo, Russo, inclusive. O meu TCC da faculdade de tradução foi sobre o colisor de hadrons. E aí ele chegou a conversar com o Russo de por que eu ia tão mal. Aí o Russo, ela vai muito bem perto dos outros alunos. A minha nota, 2,5. Era isso. Era tipo sobre. a gente, né? Mas também tudo tá ligado com interesse, né? Quando a gente tem um interesse em algo, é uma motivação que não tem preço e não tem como explicar, né? A gente está interessado, a gente vai aprender. Se a gente, de repente, tem algo na nossa frente, a gente está interessado em outra coisa, aquilo que está na nossa frente, por mais que para alguém seja importante, não é pra gente naquele momento e passa. Mas o mundo dá voltas e mostra aqui, ó. E eu também tá tenho uma coisa muito importante, eu tenho a força do ódio. Porque quando eu não consigo assimilar um negócio, eu fico com tanto ódio que eu falo, eu vou entender esse negócio. Vai ser na força do ódio, vai ser na raiva pura, mas eu vou entender. E é assim, entendeu, gente? Usem também a força do ódio como combustível. Pra chegar numa solução. É isso. É isso aí. Legal, muito bom receber vocês aqui. Muito feliz, tá? De bater esse papo sobre inteligência artificial, tá? E eu vou deixar vocês finalizarem aí, quiser passar mais alguma mensagem motivadora, dar algumas dicas a mais pro pessoal, podem ficar à vontade. Vai, Gabi. Eu só agradeço o convite da Van e seu de ter me trazido até aqui. Eu acho que eu já dei bastante dica e pitch motivacional possível hoje, então é isso. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar comigo sobre como migrar de carreira ou qualquer outra coisa que quiser tirar de dúvida, estou disponível para isso. E é isso, gente. Obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer de novo por estar aqui. Eu acho que tem muita coisa pra gente explanar sempre. Semana que vem vai ter outros assuntos. Enquanto a gente tá aqui, coisas novas apareceram. Já aconteceram coisas. Então, muito obrigada, assim, eu quero também deixar aí minha rede de contatos abertas, assim, LinkedIn, tá sempre lá, sempre respondo. E qualquer dúvida também pode me procurar.
para falar sobre inteligência, sobre mulheres em tecnologia. É isso. Vou pedir para você depois colocar as dicas de algumas mulheres lá, que nem eu já tinha falado, aí eu te mando os nomes, né, pra galera pesquisar sobre. Elas têm palestras incríveis e sobre os mais diversos assuntos, para quem quer se especializar em outras frentes de IA, inclusive a conversacional. Legal, muito bom. Então, pessoal, se vocês quiserem acompanhar mais sobre tudo isso, entrar em contato com essas feras aqui de IA, tá na descrição do vídeo, então confere aí. Pode entrar em contato com vocês pelo LinkedIn, manda uma mensagem lá. Também pode mandar aqui no canal perguntas que aí a gente passa para elas responderem, tá? E é isso. Obrigada. Muito feliz aqui. Eu vou finalizar aqui o nosso episódio do Golden Talk de hoje, como eu sempre faço. Não vai não! Ele não vai não! Voltando a fita, não acabou ainda não, galera. Foi só pegadinha para você ficar aí pros últimos minutos, tá? Nós temos aqui um brinde que nós trouxemos para nossas convidadas que eu vou entregar agora. Que chique. Então, um brinde para você, Vani. Obrigada. Obrigado. E um brinde para você também. Obrigada. Valeu. Gosto de ganhar coisas. Muito obrigada. Muito bom. Podem abrir pra eles? Pode abrir. Olha, amei. Vocês vão ganhar um copo exclusivo aqui do Golden Talks, com mais algumas lembrancinhas nossas. Adoro isso aqui, ó. Distribuo. Obrigada, gente. Agora deu certo. Depois deixa pro editor, né? Aí ele volta a fita. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera, obrigado e até a próxima. Abraço!